Fala aí, galerinha, professor Haroldo Bueno, professor de Geografia, para mais uma aula sensacional. Hoje nós vamos falar, olha aqui, ó, do continente africano. África, localização geográfica e um pouco do quadro natural deste maravilhoso continente. Sensacional! Vamos lá? Olha aqui, o continente africano, pessoal, ele está localizado entre a Europa ao norte e a Ásia ao leste. E aí nós vamos ter os oceanos Atlântico, na parte ocidental do continente africano, portanto, a oeste, e o Oceano Índico a leste. Limitado também ao norte pelo mar Mediterrâneo e aqui no nordeste pelo mar Vermelho. É um continente que apresenta aproximadamente 20% das terras emersas, das terras continentais do planeta, com 30 milhões de quilômetros quadrados, pessoal. Olha aqui, sensacional! 30 milhões de quilômetros quadrados. Um continente com 54 países e uma população de 1,4 bilhão de habitantes. Então, um continente que tem um grande contingente populacional e que se caracteriza pela grande diversidade étnica e cultural que nós iremos falar em aulas futuras. Beleza? Sensacional! Vamos voltar aqui para a lousa, pessoal. Cortado pelo Equador, veja bem aqui, ó, a linha do Equador corta o continente africano praticamente ao meio, o que vai dar a ele características bastante singulares, como o quadro climático botânico espelhado. Vamos ver. Então, isso faz do continente africano um continente que se distribui por dois hemisférios, o hemisfério norte, setentrional, hemisfério sul, meridional. Mas o continente africano também é cortado pelo meridiano de Greenwich. Isso faz com que o continente também se distribua por terras do hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Portanto, a África é o único continente do planeta, olha aqui na outra câmera, olha aqui, sensacional, o único continente do planeta com terras em 4 hemisférios. Vamos ver? Olha aqui na lousa, ó, hemisfério norte, hemisfério sul, a maior parte no hemisfério oriental e aqui uma pequena parte no hemisfério ocidental. Sensacional! Além disso, o continente africano também é cortado pelo Trópico de Câncer ao norte e o Trópico de Capricórnio ao sul, fazendo deste continente o mais tropical do planeta. Beleza? O continente africano é um continente marcado por uma estrutura geológica muito antiga. Portanto, o seu relevo ao longo da história geológica foi muito desgastado pelo processo erosivo, onde há o predomínio de planaltos. E destacam-se entre os planaltos africanos, principalmente este da porção oriental, o chamado Rift Valley, esta região de falhas tectônicas, onde aparece, por exemplo, o teto do continente africano, que é o Monte Kilimanjaro, com 5.895 metros de altitude, o teto da África, muito famoso, apresentado em muitos filmes, retratado em muitos documentários, uma formação geológica de origem vulcânica. Beleza? Esta é uma região, inclusive, que passa por um acelerado processo de separação de placas tectônicas. Essa região sofre, um processo de tectonismo intenso. A África está literalmente rachando. E aqui, ó, nesta área, vai haver uma separação no futuro
entre o chifre africano e o resto do continente. Tá certo? Inclusive, recentemente, se abriu uma gigantesca fenda no Quênia, o que dá indício deste processo de separação futura do continente africano. Sensacional! Aparece também aqui no noroeste da África a cadeia do Atlas, que é, na verdade, uma cadeia montanhosa de origem terciária formada pelo choque entre placas tectônicas, como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes na América do Sul, na parte ocidental, as montanhas rochosas na América do Norte, os Peninos, Pirineus, na Europa, enfim, uma cadeia de montanhas que aparece aqui na região onde está o noroeste da África, né? Marrocos, a Argélia e a Tunísia. Beleza? O que mais, pessoal? Os pontos estratégicos do continente africano. O continente africano é um continente que apresenta importantes pontos estratégicos. Entre eles, esse daqui, o número 1, chamado de Estreito de Gibraltar. É um estreito natural, uma abertura natural formada por ação tectônica e que tem aproximadamente 15 quilômetros de extensão e liga o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. Portanto, o Estreito de Gibraltar tem uma localização estratégica. Trata-se de uma rota marítima muito importante que dá acesso ao oceano, ao mar Mediterrâneo, portanto, conectando a América à Europa, e depois o ponto 2, que é um outro ponto estratégico, que é o canal de Suez, que nós vamos falar daqui a pouco. Muito bem, quanto ao Estreito de Gibraltar, além de ser uma passagem natural entre o Atlântico e o Mediterrâneo, ao longo do tempo, tornou-se importante rota da imigração ilegal da África para o continente europeu. Portanto, milhares de imigrantes ilegais tentam acessar a Europa, fugindo da fome, dos conflitos, da violência do continente africano, ou em busca de melhores condições de vida na Europa. E por isso mesmo, né, nós temos nesta região de Gibraltar, né, uma vigilância constante, financiada, obviamente, por países europeus, no sentido de barrar, né, de construir barreiras para impedir esse fluxo de imigrantes ilegais da África em direção à Europa. O outro ponto que eu disse a vocês é o canal de Suez. O canal de Suez, como o canal do Panamá, é um canal artificial. Ele foi construído no istmo de Suez. O que é um istmo? O istmo é uma porção estreita de terras que liga duas outras porções maiores. E está localizado aqui, ó, no nordeste da África, no território do Egito. O canal de Suez foi construído pela Companhia de Suez, do engenheiro francês Ferdinand Lesseps, entre os anos de 1859 e 1869. Então, ele levou 10 anos para ser construído. Trata-se de um canal também extremamente estratégico para o transporte marítimo internacional, uma vez que 14% de todo o transporte mundial passa por esse canal. Um canal que liga o mar Mediterrâneo ao mar Vermelho e, portanto, encurta consideravelmente a distância entre a Europa e a Ásia. Antes desse canal, qual que era a rota utilizada pelo transporte marítimo internacional? Através, olha aqui, ó, do entorno da África, passando pelo Cabo da Boa Esperança e acessando a Ásia. A construção do canal de Suez, no final do século XIX, encurtou significativamente as distâncias entre a Europa e a Ásia. Um canal extremamente importante para a economia global.
Beleza? Tranquilo? Vamos continuar sensacional. A hidrografia. Veja bem, a hidrografia do continente africano também se destaca quando a gente olha, por exemplo, para os rios importantes do continente. O rio Nilo, né, que é um dos maiores do planeta, um rio que atravessa o deserto do Saara, um rio planáltico, né, um rio que tem um regime tropical. Durante o verão, você tem cheias, no inverno, as vazantes, e o resultado disso é que nas vazantes, ao diminuir o volume de água, o rio Nilo acaba depositando em suas margens, em suas planícies fluviais, o quê? Grande quantidade de fertilizantes, de sedimentos de alta fertilização. E por conta disso, possibilitou o desenvolvimento ao longo da história da própria civilização egípcia, né? A chamada agricultura de vazante, não pode esquecer. Um rio que apesar, olha aqui, ó, de atravessar o deserto do Saara, não seca. Por que o rio Nilo não seca, mesmo atravessando o deserto do Saara? Graças ao fato de que suas nascentes estão próximas às regiões tropicais, onde o índice de chuva é muito elevado. E, portanto, o nível de água do rio Nilo se mantém variando entre o verão, cheia, e inverno, vazante, mas sem secar. Um rio permanente. Outro rio é o rio Congo, né? O rio Congo é um rio de grande volume de água, ou de maior volume de água da África, porque recebe afluentes de 2 hemisférios, né? Então tem afluentes do Congo que está no hemisfério norte e outro no hemisfério sul, fazendo com que, ao longo do ano, o rio Congo receba grande quantidade de água. Está localizado aqui na porção central, cortado pelo Equador, e, portanto, onde estão as florestas, né, equatoriais aqui da África. Se você seguir essa linha do Equador, atravessar o Atlântico, vai sair na nossa querida Amazônia, não é isso? Beleza? Nós temos também destaque para os lagos, pessoal, os lagos de origem tectônica, aqui no Rift Valley, essa região aqui que está separando, né, esse vale das falhas, esse vale, né, formado por ação tectônica, esses lagos, Lago Vitória, Lago Tanganica, Lago Niassa, não é? Esses lagos todos são lagos de muita importância e que marcam esta separação tectônica que vai culminar aí no futuro com o surgimento de um novo mar e depois de um novo oceano. Beleza? Sensacional! Espero que vocês tenham aproveitado esta aula básica de África. Um grande abraço, até a próxima. Sensacional!